Olá, criptomaníacos! Estou aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, para falar sobre a queda de preço do nosso ouro digital, o Bitcoin. Mas, se você não quer acabar como Ouro Preto, que depois que perdeu o seu ouro, perdeu também grande parte da sua riqueza, né? Era uma das principais cidades brasileiras e hoje é uma cidade turística, né? Mas sem o mesmo potencial, você não pode perder o seu ouro digital, não pode perder o seu Bitcoin. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que essa queda de agora não é preocupante. A nossa alta não acabou, apesar da capa do vídeo de hoje. Estou aqui em viagem em Ouro Preto, Minas Gerais. Desculpem, portanto, pela iluminação que não é a mais adequada, mas é o que eu consigo entregar. E estamos vendo aí o Bitcoin tendo um recuo de preço, uma queda de preço, que quem acompanhou o vídeo de 4 dias atrás aqui no canal, o vídeo se chamava Bitcoin já era, a moeda global do FMI vem para matar cripto. Naquele vídeo eu expliquei para vocês que o que eu esperava para um curtíssimo prazo era justamente um recuo de preço. Existia uma bandeira de alta no gráfico do Bitcoin e a tendência após o rompimento dessa bandeira é o preço retornar para a bandeira, fazendo ela como suporte. No caso, até expliquei para vocês que caso acontecesse um rompimento do topo dessa bandeira nos 28.400, a tendência era a queda se aprofundar em direção à média de 200 semanas, posicionada nos 25.800 dólares. O preço aqui, no caso, recuou até os 27 mil dólares, não chegou ainda até os 25.800, mas até lá seria algo normal, tá? Algo que pode realmente acontecer. Para quem não viu aquele vídeo, segue um trechinho do vídeo de 4 dias atrás. A gente forma uma bandeira de alta, né? Uma formação muito parecida com uma bandeira, né? Vocês têm aqui, ó, a subida, como estão vendo, né? A subida de preço aqui muito forte, e aí o preço lateraliza dentro de um canal muito estreito, tanto em 2019 quanto agora. Uma coisa estranha que vocês vão notar é que em 2019 o preço não voltou para fazer o reteste sobre esse canal aqui, né? Sobre essa bandeira, para confirmar a subida. Ele subiu direto. Olha como eles mostram para vocês como funciona uma bandeira, né? Acontece o rompimento do canal, ó, da bandeira sobe, depois queda e testa a bandeira, né, ou esse canal por cima, agora como suporte, confirma e o preço dispara, tá? E aí dispara mais ou menos o quê? O tamanho desse mastro é o que dispara para cima, tá? É o seu alvo para cima. Assim funcionaria. Se a gente chega no momento atual, vocês vão perceber que é exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Olha só que interessante, pessoal. A gente tem o mastro, forma uma bandeira aqui bem fininha, né? Rompe e agora a gente está vendo o preço voltar. Está agora em 29.469 e o topo desse canal, dessa bandeira, estaria em 28.450. Exatamente $1.000 abaixo desse ponto. É uma queda saudável no momento, tá, pessoal? Quando deixaria de ser saudável e poderia gerar uma queda bem mais forte? Se a gente romper para baixo aqui desse suporte da bandeira, ou seja, se cair para baixo dos 28.400, na minha visão, a tendência seria voltar para essa região de cá, tá? Para essa região aqui de baixo, na verdade, para a região da média de 200, tá? Que é 25 alguma coisa, deixa eu ver. Se a gente puxar, tá aqui a linha vermelha, ó, 25.800, tá? Eu diria que voltaria para esse ponto, caso não respeite o suporte da bandeira. Se aquele vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like que colabora com o canal. E se você não é inscrito, não perde tempo, se inscreve agora para você receber esse tipo de informação em primeira mão. Mas agora vamos voltar para o gráfico para analisar o que aconteceu de 4 dias para cá. Tá aí o gráfico semanal do Bitcoin, que foi o gráfico que eu usei nesse vídeo que vocês acabaram de ver. E tá aqui, né, a bandeira. Então a gente tinha esse mastro, tinha a formação da bandeira, uma bandeira fininha aqui, né? Nem parece muito com uma bandeira, mas enfim, foi a análise feita naquele dia. Vocês percebem aqui o preço lateralizando e tem esse rompimento. E aí, nesse momento eu fiz o vídeo e falei, a tendência natural seria o quê? O preço recuar de volta para essa bandeira, que é o que aconteceu. Até afundou um pouquinho mais do que o previsto, né? Eu falei 28.400, que é o topo dessa região da bandeira, né? O topo da bandeira, e afundou até essa parte funda da bandeira aqui nos 27 alguma coisa, né? Chegou a bater em 27 mil dólares e voltou a subir. Pode retornar a partir desse momento, né? Bateu dentro da bandeira e voltar, ou poderia voltar até mesmo para esse ponto aqui, essa linha vermelha, que é a média móvel de 200 semanas, posicionada nos 25.800 dólares. Eu comentei dela naquele vídeo que vocês acabaram de ver, né? E para mim faria sentido, afinal a gente rompeu essa média de 200 semanas, que nunca tinha sido rompida para baixo, né? E agora a gente finalmente rompeu ela de volta para cima, e o natural para o mercado ter uma segurança com relação a esse rompimento seria o quê?
uma queda, voltando nessa média, nessa região tão importante, provando que ela vai servir como suporte, e aí o preço voltar a subir a partir dali. Então, poderia até ter uma queda mais profunda aqui em direção aos 25.800, mas isso de forma alguma altera o nosso cenário positivo para o Bitcoin, tá? É apenas um teste do mercado com relação a esses níveis importantes que foram rompidos, né? Estamos falando aqui de uma alta muito relevante nas últimas semanas, nos últimos meses para o Bitcoin, e é natural que tenha um respiro, tenha esse teste em níveis importantes. E para provar isso para vocês, eu vou trazer algumas notícias que estão saindo agora, né? Vocês viram isso lá no meu vídeo de 4 dias atrás, mas as notícias agora tentam falar aquilo que eu já trouxe para vocês, para variar, né? Notícias internacionais, inclusive. Aqui a gente tem no Cointelegraph, né, falando que o preço do Bitcoin preenche a lacuna dos futuros da CME. Então a gente tem lá o mercado futuro e ele fecha, né, nos finais de semana. A gente tem aqueles gaps que acontecem no gráfico e existiu um buraco justamente na região dos 28 mil dólares, se não me engano, e o preço voltou para fechar essa lacuna, né, esse espaço que existia no gráfico. É isso que ele está falando aqui. Mas as previsões dizem que 25 mil dólares pode ser o próximo nível. Então agora, né, eles falam sobre aquilo que eu trouxe para vocês há 4 dias atrás, né, que o 25 mil dólares, ou seja, a média de 200 semanas, seria um ponto relevante, né, caso a gente tivesse um rompimento daquela bandeira, né, o preço voltar nessa direção. Eu vou trazer aqui lá embaixo sobre a lacuna, esse gap que tinha no mercado futuro, que é o retorno a 28 mil dólares, selou uma lacuna nos futuros de Bitcoin do CME Group. Ela foi criada no início de abril, durante a corrida do Bitcoin, para alcançar os 31 mil dólares. Está falando desse gráfico aqui que vocês estão vendo? Deixa eu subir. Esse gráfico aqui, a gente percebe que na hora que o Bitcoin teve a subida muito rápida, formou-se essa lacuna no gráfico de futuros, tá? Que está ali entre os 28 e os 28.400. E aí o preço disparou até os 31. E tem essa lenda no mercado de que sempre que existe uma lacuna no gráfico de futuros, o preço é obrigado a retornar para fechar esse gap, fechar essa lacuna, e foi o que o preço fez, né? Ele afundou até os 27, portanto fechou essa região entre 28.400 e 28, e agora a gente não tem mais essa lacuna no gráfico, o preço poderia voltar a subir. É isso que foi falado nessa matéria aqui da Cointelegraph. E a outra matéria, a próxima matéria, ainda mais recente, saiu hoje, né? Falando que traders de Bitcoin pedem calma enquanto o preço do BTC cai 10% em uma semana. O Bitcoin está passando por uma correção lógica e saudável. Inclusive, eu usei esses termos no meu vídeo de 4 dias atrás. Com os 25 mil dólares sendo uma importante marca de preço para o BTC. Aqui embaixo também temos algumas análises interessantes. Olha o que disse um trader aqui relevante do mercado cripto, né? Se sua tese macro sobre o Bitcoin mudou por causa de um recuo de somente 2 mil dólares após um rally vertical de mais de 10 mil dólares, afinal o preço subiu dos 19 mil dólares para 30 mil dólares, você está fazendo isso errado. O último grande teste que tivemos foi em 19 mil dólares antes de nossa recuperação para 30 mil dólares. Um novo teste em 25 mil dólares aqui seria lógico e saudável, e é esse gráfico aqui que ele está falando, tá? Vou abrir para vocês o gráfico. Vocês estão vendo exatamente o preço fazendo essa linha verde aqui de 25 mil dólares como resistência em 2 pontos diferentes, estão vendo no gráfico, né? Aí tem um recuo para 19 mil dólares aqui que ele comenta, né? E aí o preço dispara para 31 mil dólares. E agora está voltando finalmente para fazer essa linha verde, que era resistência nos 2 pontos vermelhos, virar um suporte nesse ponto verde. Se isso efetivamente acontecer, excelente, tá? Comprova para gente que a média de 200 períodos do gráfico semanal realmente, né, foi rompida e serviu de suporte, e aí o preço tende a disparar conforme esse desenho, essa linha verde que ele faz aqui no gráfico. Então, não tem nenhuma alteração significativa em relação ao cenário de médio a longo prazo. No curto prazo está seguindo aquilo que a gente esperava, né? Um retorno para a bandeira, né, fazer a bandeira como suporte, por enquanto está na região da bandeira, mas como a gente está vendo ali o preço bambeando, né, para baixo da bandeira, pode acontecer até de vir buscar a média de 200 semanas lá nos 25.800 dólares, tá? Então não tem grande preocupação aqui, na minha opinião, tá? E vamos ver qual vai ser o cenário nessa semana que vai começar agora, vai fechar a semana agora domingo, né? E vamos ver melhor o que vai acontecer na semana que
que vem. E agora eu vou tirar uma dúvida de vocês. Muita gente está perguntando aqui nos comentários se a minha carteira pessoal, a carteira HODL, também está com 40% de desconto por causa do aniversário da Criptomaníacos, que está acontecendo justamente nesse mês. E sim, ela está com 40% de desconto, e o mais legal é que nós fizemos inúmeras compras de Bitcoin e de Ethereum ao longo de toda essa queda que a gente teve do mercado, né? Saindo daquela histórica lá do 69, o mercado foi caindo até um fundo de 15 mil dólares. E a gente vem realizando compras desde os 30 mil dólares até o fundo do poço, e portanto estamos com um preço médio muito interessante. Eu vou mostrar para vocês agora justamente as compras que aconteceram aqui na carteira HODL. Então, olhem aqui o histórico, tá? A gente começa com a carteira HODL comprando Bitcoin em 30 de maio, a gente comprou 20% em 31 mil dólares, tá? Então o mercado estava naquele momento de queda. Depois, vou falar só de Bitcoin primeiro, tá? Depois compramos aqui Bitcoin, 10% da carteira em 28 mil dólares. Mais à frente compramos também em junho mais 10% por 21 mil dólares, né? Olha que preço interessante. E depois compramos aqui, como vocês podem ver, também em junho mais 10% por 18 mil dólares. Vai caindo, a gente vai acumulando, como vocês podem ver, o funcionamento da minha carteira, tá? E o pessoal que está seguindo a carteira HODL fez o mesmo movimento e começou a acumular no fundo. Depois, mais à frente, já em novembro, a gente comprou 5% a 16 mil dólares. Pegamos o fundo do poço, pessoal, tá? Com a minha estratégia aqui de acumular Bitcoin. E seguimos com esse tipo de movimentação até o final, até o momento atual, né? Então a gente vai acumulando no fundo, e quando o preço volta a subir, aí começa a vir um retorno muito positivo em dólares, né? Afinal, a gente conseguiu aumentar a nossa quantidade de satoshis, de frações de Bitcoin acumulando ao longo de uma queda. E além do Bitcoin, a gente também tem outras moedas em quantidade bem menor na minha carteira pessoal, né? Eu sabe que eu sou maximalista de Bitcoin, mas eu uso outras moedas para conseguir acelerar o processo de acumulação de Bitcoin. Então vocês vão ver aqui, por exemplo, a Ethereum, né? A gente começou a comprar Ethereum em maio de 22 por 1.800 dólares, aí fizemos uma segunda compra de 1.400 dólares, uma terceira compra de 1.500 dólares e, deixa eu ver, mais uma compra aqui em outubro de 22 de 1.200 dólares por Ethereum. Acumulamos Ethereum também muito próximo de um fundo do poço, e depois a Ethereum teve aquela disparada de preço. Isso ajuda a gente a ter uma quantia maior de Bitcoin, né? A gente vende a Ethereum depois e consegue acumular mais rapidamente Bitcoin. Então essa é a estratégia da minha carteira HODL, que está em promoção, né? Pelos últimos dias agora desse mês, está em promoção de 40%. Se você quer uma estratégia automatizada, sem trabalho nenhum para você, vai conectar lá na sua corretora, né? Na Binance no momento, mas temos outras corretoras entrando em breve. Você vai simplesmente conectar e pronto, tudo que eu fizer na minha carteira acontece também na sua. Aproveita o descontão aí, aproveita o presente de aniversário da Criptomaníacos. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima.